Atenção, esse vídeo aqui está recheado de spoilers do episódio 3 de Ahsoka. Se você não sabe do que eu tô falando, aqui no canal Norton Domingues, a gente tá fazendo uma ampla cobertura da série da Ahsoka. Não só com a review, que sai no dia seguinte, onde a gente comenta o episódio inteiro com referências, easter eggs e ligações com o universo expandido de Star Wars, as lives que rolam na quinta-feira também, e com o passar da semana tem vídeos expandindo os temas que os episódios vão trazendo pra gente, e esse aqui é um desses casos, olha só. Então, bom, tem spoilers, prossiga por sua conta e risco, já sabe, né? Eu acho sempre bom avisar, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém, fechou? Aí, bom, você vai lá, assiste na Disney Plus e depois você volta. Qual é que é a treta? No episódio 3 de Ahsoka, tem ali, vamos falar do começo, né? Todo ali naquele começo tem ali um treino da Ahsoka e da Sabine. A Ahsoka, então, sendo mestre da Sabine. Sabine ali treinando com um stick, né? Com uma espada de madeira. Treinando com a Ahsoka e com o Huyang pra ser uma Jedi retomando seus treinos. Vale lembrar que a Sabine é uma Mandaloriana do clã Rain. Faz parte da Casa Vizsla. Lá em Rebels a gente vê bastante sobre isso, né? Então ela é uma Mandaloriana, ponto. E tá treinando pra ser uma Jedi. Depois a Ahsoka e o Huyang vão lá pra frente da nave, eles começam a conversar que ela tá frustrada, tal, que ela tá tentando bastante, e o Huyang fala a frase que é o tema desse vídeo aqui. Historicamente, poucos Mandalorianos se tornaram Jedi, conseguiram se tornar Jedi. Isso foi só uma frasezinha, certo? Você não concorda? Foi só uma frase falando mais da Sabine e tudo mais, mas essa frase expande muito o universo expandido de Star Wars, e inclusive faz umas modificações aí bem interessantes. E justamente levanta essa questão, por que poucos Mandalorianos se tornam Jedi? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa, do jeito que o Huyang fala, poucos Mandalorianos se tornaram Jedi, deixa claro que existiu mais de um. Poucos Mandalorianos se tornaram Jedi, tá no plural. Dentro do cânone, o que nós tínhamos? Nós conhecíamos a história do primeiro Mandaloriano Jedi, o Ter Vizsla. Essa história foi apresentada lá em Rebels, principalmente. Ter Vizsla é o criador do Darksaber. Ele se tornou um Jedi, montou o Darksaber, que é um sabre único, que a gente não sabe até agora como que ele fez isso, porque que o Darksaber é tão diferente dos outros, mas ele entrou pra Ordem Jedi, treinou e quando ele se tornou adulto, se tornou um Cavaleiro Jedi, a gente não sabe se ele chegou no rank de mestre, mas se tornou um Jedi formado, ele sai da Ordem Jedi e unifica os Mandalorianos que estão sempre guerreando entre si. Por isso que o Darksaber fica com essa carga de quem empunhava o Darksaber conseguiria unir os Mandalorianos, porque o Ter Vizsla fez isso e o sabre acabou ficando com a carga que ele trouxe. Então o que essa frase do Huyang muda no cânone? É que o Ter Vizsla é o primeiro, certo? Mas não foi o único, porque até então eles cravavam muito de que ele era o único Mandaloriano Jedi. E essa questão do outro, a gente não sabe nada sobre eles ainda no dia que esse vídeo tá saindo, tá bom? Esse vídeo tá saindo na mesma semana que saiu o terceiro episódio de Ahsoka. Isso é uma informação nova pro cânone. Não temos nomes nem histórias, só sabemos que sim, houveram, mesmo que poucos, Mandalorianos que se tornaram Jedi. Mas assim que tiver atualizações, obviamente, eu vou trazer aqui pra vocês, porque isso é algo gigantesco. É um Mandaloriano Jedi. Mas aí tem a questão, tá? Por que poucos Mandalorianos então se tornam Jedi? Pode ser que tenha algo genético envolvido nisso. Eu acredito que não, acredito que seja uma outra coisa, mas pode ser que tenha algo envolvido aí genética. Por quê? Sabemos que o que dá acesso à força para uma pessoa é uma contagem alta de midichlorians, que midichlorians, assim, acho que é bom desmistificar isso. Teoricamente, midichlorians todo mundo tem, todos os seres vivos têm. Quem tem uma contagem maior de midichlorians dentro do corpo tem acesso à força, tem poderes, e o que a série tá tentando mostrar pra gente é que uma pessoa com poder baixo, com um baixo número de midichlorians, também pode ter acesso à força, obviamente se ela treinar e conseguir expandir ali sua mente, abrir os canais da força pra passar por ela, tal, sentir a força, etc. Pode ser algo genético aí, tipo, Mandalorianos nascem com, sei lá, pouquíssimas midichlorians e poucos deles conseguem usar a força de maneira nativa, algo do tipo. Mas eu acho que, olhando pra série Ahsoka, a gente tá vendo Sabine treinando pra ser uma Jedi, tendo ali poderes, falando sobre acesso à força, sobre treinar e conseguir sentir a força, manipular a força. A Sabine tá treinando como uma Jedi. Ela é uma Mandaloriana, treinando para se tornar uma Jedi, com treino Jedi, com a filosofia Jedi envolvida. Por que existiam poucos Mandalorianos Jedi? Porque nenhum Mandaloriano treinava pra ser um Jedi. Justamente porque os dois grupos se odiavam. Quer ver, ó? Pera aí, deixa eu pegar um negócio. Carmeia, peraí. Aqui, voltei. Star Wars Timelines, livro bem legal que organiza a linha do tempo do cânone com quadrinhos, livros e séries. Obviamente que já tá desatualizado, porque não tem Ahsoka, não tem Andor. Mas aqui, eles botam uma data. Eu devia ter, marcado antes aqui.
Eles botam uma data estimada de quando rolou essa ascensão do Ter Vizsla para Cavaleiro Jedi. Olha aqui, ó, 1000 anos antes da Batalha de Yavin, então 1000 anos antes dos filmes que a gente conhece, das séries também, Ter Vizsla se torna o primeiro Mandaloriano Jedi. Tá aqui bonitinho, então 1000 anos no passado. Não é possível que em 1000 anos não nasceu mais nenhum Mandaloriano com poderes, ou que desenvolveu poderes com o passar do tempo. Até pode ter nascido, mas a gente tem que lembrar que durante a Velha República, isso nessa mesma época aqui, 1000 anos no passado, 2000 anos no passado, os Jedi e os Mandalorianos guerrearam. Eles se odeiam, na verdade os Mandalorianos odeiam os Jedi. E os Mandalorianos se orgulham muito disso. A sua armadura, as suas cordinhas ali, mochila jato pra voar, gadgets pra lutar, tudo aquilo ali foi pensado pelos Mandalorianos pra neutralizar os Jedi. Então, tipo, se um Jedi pula muito alto, tem uma mochila jato, o Jedi puxa as coisas usando a força, eles têm a cordinha, eles dão aquele empurrão, faz pum, igual a Sabine faz com o Ezra lá em Rebels. Todo o estilo de luta, o armamento dos Mandalorianos foi criado para combater o Jedi. Essa guerra Mandaloriana-Jedi é cânone, isso desde o Legends na verdade, mas trouxeram pro cânone também, e basicamente os Mandalorianos entraram em guerra contra o Jedi porque eles estavam se expandindo. Eles lutaram contra a Velha República, obviamente, e trombaram com os Jedi, então ficou tipo guerreiros formidáveis com poderes contra guerreiros com armaduras que estavam fazendo de tudo pra anular esses poderes. E isso dá pra ver bastante lá em Clone Wars, por exemplo, quando a gente vê Sundari, a capital ali de Mandalore, tem pinturas e murais com esse retrato aí da guerra contra os Jedi. É algo que os Mandalorianos se orgulham muito. E eles detestavam os Jedi por causa disso. Porque, spoiler alert, os Jedi ganharam a guerra. Os Mandalorianos ainda culpam os Jedi por Mandalore ter ficado quase inabitada. Quando a gente vê Mandalore em Clone Wars ou Rebels, dá pra ver que é tudo um deserto e eles vivem ali em redomas. Os Mandalorianos culpam os Jedi por causa disso. A gente não sabe exatamente o que rolou na guerra, né? Tipo, não tem uma história canônica, ainda não, pelo menos, mostrando como é que foi essa guerra, mas a gente sabe que sim rolou, sim os Jedi ganharam. Eles culpam os Jedi, que foram os Jedi que fizeram tudo aquilo para ganhar a guerra, algo do tipo. O que eu duvido, porque os Mandalorianos eles guerreavam entre si desde sempre, eles provavelmente torraram o próprio planeta, mas isso é uma história que a gente vai ter que ver ainda em algum momento, seja quadrinho, livro, série, não sei. Mas o que importa é, por que existiam poucos Mandalorianos que se tornaram Jedi? Porque os dois grupos não se bicavam. O Ter Vizsla é uma exceção, tipo o Mandaloriano que entrou pra Ordem Jedi e depois voltou pra Mandalore. Mandalorianos nunca iam deixar, na sua grande maioria ali, que um deles fosse treinados pelo Jedi. Inclusive com a filosofia, com as técnicas Jedi. Os Mandalorianos são muito orgulhosos das suas lutas, do seu jeito de lutar, da sua armadura. Então, tipo, eles jamais iriam deixar alguém aprender a ser um Jedi que são seus inimigos. Inclusive, é a discussão em Clone Wars, por exemplo, né? Tem frasezinhas nisso. Eu lembro que o Pre-Vizsla, líder do Olho da Morte, fala: essa armadura aqui, nossas armaduras, na verdade, já derrotaram muito Jedi. Eram usadas para lutar contra o Jedi. Lá em The Mandalorian também a gente vê a armeira falando de Mandalore the Great, que foi um grande rei aí, um grande líder mandaloriano que lutou também contra o Jedi. Então, assim, nos tempos passados era, tipo, incabível um Mandaloriano ser um Jedi. Ele tinha que treinar e viver com os Mandalorianos pra lutar contra o Jedi. Depois que a guerra foi vencida, eles continuaram se odiando. Eles só não lutavam mais entre si, mas Mandalorianos não gostavam de Jedi e Jedi já tinham superado aparentemente, já estavam em outra, mas essa rusga sempre rolou. Então pensa, como é que um Jedi ia chegar lá e achar uma criança com poderes? Os Mandalorianos iam olhar e falar: mano, você tá querendo roubar a nossa criança aqui e a gente vai guerrear de novo. Porque por qualquer motivo os Mandalorianos guerreavam antigamente, a gente sabe disso. E faz sentido, porque existem culturas e grupos que acreditavam de fato nisso. Eu lembro da ordem Dagoyan, ou Dagoyan, que aparece lá em Clone Wars, que eram seres também com acesso à força que acreditavam que os Jedi roubavam as crianças deles, sabe? Então, tipo, porque em algum momento algum Jedi pegou uma criança lá com acesso à força, levou pra ordem e os caras falavam: mano, vocês roubam crianças. Entende? Tem uma diferença cultural. Então os Mandalorianos dificilmente, isso é muito sério, dificilmente deixariam a doutrina Jedi, o pensamento Jedi se infiltrar ali no seu grupo, né? Isso foi antes das Guerras Clônicas, obviamente. Depois os Mandalorianos basicamente acabaram, voltaram, mudaram de pensamento, agora eles até gostam dos Jedi, mas é um histórico muito grande aí de rusga vindo aí de uma guerra. Eu acredito que seja mais isso do que algo genético, assim, é uma diferença cultural mesmo. Tipo, eu odeio o Jedi, eu sou Mandaloriano, eu nunca vou treinar pra ser um Jedi, meu filho também não vai, ele vai odiar os Jedi e por aí vai. Ah, mas seu filho tem poderes, ele vai usar os poderes aqui pra nós. Tem aquela questão também de gente que usa a força
e, tipo, não sabe que usa força, sabe? Eu lembro de um quadrinho do Maul, no Era da República do Maul, eu acho, de cabeça, onde o Maul encontra um cara que é um bandido em Coruscant, que ele tem acesso à força, mas ele não sabe. Ele é um ladrão que ele bota a mão no carro, assim, ele sente, ele fala, opa, aqui tem alguma coisa pra pegar. Ele usa a força pra sentir o que tem no carro, e o Maul fala, ele claramente tá usando a força, mas ele não sabe. Ele chama de intuição, ele chama de sorte, mas ele não sabe. Acredito que seja algo parecido com os Mandalorianos, entendeu? Tipo, ao menos que o Mandaloriano erga alguma coisa, tipo, usando a força, ele pode usar a força de uma maneira intuitiva durante a vida inteira e nunca saber disso. E também os Mandalorianos não deixariam ele treinar com os Jedi, que são os responsáveis, segundo eles, pela destruição do planeta e pela grande derrota mandaloriana, né? Porque perder uma guerra deve ferir muito o ego dos caras, a gente sabe que o ego dos Mandalorianos é infladaço, assim, gigantesco. É essa linha de raciocínio. Não sei o que vocês acham, comentem embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, não esquece do like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Te espero aqui nos outros vídeos. Vou deixar redes sociais aqui na tela. Mano, eu tô adorando fazer essa cobertura de Ahsoka. Espero que vocês estejam curtindo também. Essa é uma das partes que eu mais gosto. Sério, true da true, assim, de comentar o que os episódios vão trazendo, assim, nos vídeos da semana e tal. Eu acho que tem um espaço aí muito grande pra gente brisar e analisar, olhando pro Canon e olhando pro Legends. Não sei. Aí pode ser só piraminha mesmo. Enfim, muito obrigado por ter me ouvido até agora. Te espero aqui nos próximos vídeos. Valeu e tchau!